Olá, sejam muito bem-vinda ao podcast O Mundo da Celulose em Alta Pressão. Está começando mais um episódio, o 1º de junho de 2026, e eu sou o Fábio Costa. Aqui a gente mergulha direto no universo da celulose e papel, tecnologia, operação, sustentabilidade e tudo o que acontece nos bastidores de uma das indústrias mais estratégicas do mundo. Se você quer entender, evoluir e se conectar com esse setor, você está no lugar certo. E, no episódio de hoje, a gente vai direto ao ponto. Klabin, no modo turbo, 4,9 bilhões de reais e crescimento para todo lado. Não chega a assustar, mas a Suzano já avisou, o custo vai subir. Paraguai em alta pressão, Paracel começa obras do novo polo industrial. Conteúdo em alta pressão para quem vive, respira e vibra com vapor, fibra e inovação. Então, já prepara o café, aumenta o volume e vem com a gente, porque o episódio de hoje tá imperdível. Para começar com tudo, na primeira parte do nosso podcast, a gente vai falar sobre Klabin sem freio, 4,9 bilhões de reais no bolso e todos os segmentos acelerando. Rapaz, segura essa notícia porque hoje o negócio é pesado. Pesado tipo caldeira de recuperação em carga máxima. A Klabin chegou no primeiro trimestre de 2026 e falou assim: deixa comigo que eu resolvo. E resolveu mesmo. Foram 4,9 bilhões de reais de receita. Isso mesmo, bilhões com B de baita resultado. Cresceu. 2% em relação ao ano passado não é explosão, mas é aquele crescimento constante, estilo operador experiente, sem susto, só resultado. Agora olha isso, mais de 1 milhão de toneladas vendidas. A Klabin basicamente olhou para o mercado e falou: pode pedir que a gente entrega. E tem dedo forte lá de Ortigueira nisso, viu? As máquinas 27 e 28 estão rodando mais afinadas que equipe depois de DDS bem feito. Celulose subiu 16%, papel subiu 15%, embalagem então, mais de 400 milhões de metros quadrados. Meu amigo, dá para embalar o Brasil inteiro e ainda sobra filme stretch. E o mais impressionante, tudo isso com cenário econômico meio capenga. Câmbio apertando, aquele vento contra que todo mundo conhece. Mas a Klabin tá tipo ajustando a combustão e seguindo viagem. Na parte financeira, nada de susto também. Alavancagem controlada e ainda ganhou moral com a Fitch Rating, que olhou e disse: tá bonito isso aí, vou melhorar a perspectiva. Traduzindo, o mercado está começando a sorrir de canto de boca. E para quem gosta de um dinheirinho pingando na conta, segura aí, mais de 1,1 bilhão de reais em dividendos. É aquele famoso, trabalhou, produziu e ainda dividiu o bolo. Agora, vamos falar de ESG, porque hoje não adianta só produzir, tem que fazer bonito também. Pelo 6º ano seguido, a Klabin entrou no The Sustainability Yearbook. E não foi só entrar não, ficou entre as top 5% do mundo. E detalhe importante, foi a única do setor nesse nível. Ou seja, enquanto muita empresa ainda está tentando entender o ESG, a Klabin já está lá na frente dando aula. Resumo da ópera: resultado forte, operação redonda, dinheiro girando, reconhecimento internacional. Tá parecendo até aqueles dias raros na fábrica, quando nada dá problema. Agora segura essa, porque o próximo tema vem aí aquela subidinha básica, Suzano projeta alta no custo. Agora vamos falar da Suzano, porque quando o assunto é custo, meu amigo, todo mundo presta atenção. A empresa chegou e já mandou recado. No segundo trimestre de 2026, o custo da celulose vai subir. Mas calma,
não precisa desligar a caldeira ainda não. A previsão é de um aumento entre 3% e 5%. Ou seja, não é aquele susto de madrugada com alarme tocando. É mais aquela luz amarela piscando. Ó, fica de olho aí. E por que isso? Bom, entra em cena aquele velho conhecido da indústria, o câmbio e o petróleo. A conta foi feita considerando o dólar a R$ 5 e o Brent a US$ 87 o barril. Traduzindo, o mundo lá fora mexe e a gente sente aqui dentro da fábrica. Com isso, o custo caixa deve ficar ali entre R$ 830 e R$ 840 por tonelada. Nada absurdo, mas também não dá para ignorar, né? Mas olha que interessante, mesmo com essa subida agora, a Suzano continua otimista no longo prazo. A expectativa é de ir reduzindo os custos aos poucos, aquele trabalho de formiguinha bem feito. Para 2026, por exemplo, a meta é rodar na casa dos R$ 800 por tonelada. Ou seja, sobe agora, mas a ideia é descer depois. Estratégia, né? E não para por aí não, porque quando o assunto é dívida, também tem meta na mesa. A Suzano quer chegar em cerca de 11 bilhões de dólares de dívida líquida e manter a alavancagem abaixo de 2,5 vezes entre 2027 e 2028. Traduzindo para o bom português, quer ficar mais leve, mais equilibrada, tipo operação redonda, sem sobrecarga. E é claro, tudo isso depende de cenário. A empresa já está trabalhando com projeções de câmbio de R$ 5,17 em 2026, R$ 5,25 em 2027 e R$ 5,28 em 2028. Ou seja, ninguém está contando com dólar barato não, viu? E, para fechar, hoje a dívida líquida está em cerca de 13 bilhões de dólares, praticamente estável em relação ao ano passado. Resumo da história: o curso deu aquela esticadinha, o cenário segue desafiador, mas a estratégia está bem definida. É tipo operação bem ajustada. Pode até ter variação, mas o controle continua na mão. Saindo desse assunto, mas ainda no mesmo universo, é poeira para todo lado. Paracel inicia obras da primeira fábrica no Paraguai. Agora, prepara porque essa aqui é daquelas que fazem barulho, e não é pouco não. A Paracel resolveu sair do papel, literalmente, e começou as obras de infraestrutura do que promete ser a primeira fábrica de celulose do Paraguai. Sim, meu amigo, o Paraguai entrou de vez no mapa da celulose. O pontapé inicial foi dado lá em Passo Roqueta, com direito à famosa pedra fundamental, que, convenhamos, é tipo o agora vai, oficial de qualquer mega projeto. E não estamos falando de obra pequena, não. Isso aqui é considerado o maior investimento privado da história do país, ou seja, da história do Paraguai. É projetado para mudar o jogo mesmo. Durante o evento, o pessoal já deixou claro, a ideia não é só construir fábrica, é transformar a região inteira. E quando o executivo começa a falar em transformar, você já sabe, vem coisa grande por aí. E, para tirar isso do papel, tem dinheiro forte envolvido, são 165 milhões de dólares, com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Porque projeto grande não anda com troco de padaria, né? Agora, olha o pacote: porto, terminal fluvial, estrada, linha de transmissão. Basicamente, estão montando uma mini cidade industrial do zero. É aquele combo completo: logística, energia e estrutura para fazer a coisa funcionar de verdade. E o CEO da empresa mandou uma frase bonita, viu? Disse que tudo isso é para abrir caminho para transformar o eucalipto em matéria-prima do futuro. Traduzindo no nosso idioma, vai plantar, colher e girar dinheiro. E como o projeto grande gosta de companhia, já chegou parceiro na área. O grupo Sudat entrou no jogo com mais de 250 milhões de dólares de investimento. E aí já viu, né? Mais gente, mais obra e mais emprego.
A previsão é de mais de 2.000 empregos diretos e indiretos só nessa parte. E não para por aí, não. No total, o polo pode gerar cerca de 7.000 empregos. Ou seja, não é só fábrica, é desenvolvimento mesmo. E é claro, para sustentar tudo isso, mais floresta. Estão planejando ampliar em mais de 30.000 hectares de plantio. É eucalipto que não acaba mais. Hoje, a Paracel já tem mais de 200.000 hectares e cerca de 100.000 já plantados. E detalhe importante, com certificação FSC, ou seja, produção com responsabilidade, porque hoje não dá mais para crescer sem olhar para o meio ambiente. E, para fechar com chave de ouro, até o presidente do Paraguai apareceu no evento e já mandou aquela frase histórica: Isso aqui vai entrar para a história do país. E pelo tamanho do projeto, não duvido nada. Resumo da ópera: o Paraguai está entrando no jogo da celulose e não entrou para brincar, não. E esse foi mais um episódio de O Mundo da Celulose em Alta Pressão. Se esse conteúdo fez sentido para você, já sabe. Compartilha com o time, com a operação, com quem vive esse mundo no dia a dia. E é claro, se inscreve no canal para não perder nada, porque aqui a gente transforma informação em conhecimento que roda junto com a indústria. Conta para a gente nos comentários o que você achou do episódio e quais temas quer ver nos próximos. A gente lê, responde e traz para o jogo. Nos vemos no próximo episódio. E até lá, você já sabe, o mundo da celulose em alta pressão, onde o desempenho ferve e a informação vira energia.